Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, falando hoje sobre peitoral e treinamento. Vamos lá! A gente vai responder as duas perguntas que foram feitas na semana passada, que foi aqui: trocar de treino sempre a fim de surpreender o músculo ou consistência e poucas mudanças? Sempre se falou, sempre você lê que é preciso mudar o treino a todo custo, que precisa ter estímulos novos, mas isso funciona, ou isso acaba sendo necessário para um cara que é muito grande, que já tem um volume muito grande e tem que dar um estímulo novo com muita frequência. Assim, dentro de tudo, o músculo de tudo, ele treina há 15, 20 anos, mas para a maioria das pessoas isso acaba sendo pior. Um dos princípios mais importantes e básicos do treinamento, e isso inclui treinamento com peso, é a sobrecarga progressiva. A gente tem que garantir que a cada treino, a cada semana, a cada mês, a gente tenha um pouco mais de sobrecarga, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de intensidade, que seja, para que o músculo consiga responder e precise responder, na verdade. E aí, sim, esse estímulo novo, que é mais intensidade, mais trabalho, é importante. Só que a gente precisa conseguir medir isso aí. Por isso que é importante, às vezes, não mudar de exercício. Se eu fico 10 semanas usando o mesmo treino, então vamos dizer, um treino de peito, para ser simples aí, supino inclinado com barra, supino inclinado com halteres, supino reto com barra, crucifixo inclinado. Se eu faço isso 10 semanas, eu tenho como medir muito bem e montar uma progressão muito bem pensada. Ou aumentando o número de séries, ou projetando aumento de carga, ou as duas coisas, enfim. A gente consegue manter por um período determinado o mesmo exercício com a mesma ordem, e aí a gente consegue programar essas variáveis que precisam ser mudadas aí para aumentar a sobrecarga no músculo. Se eu mudar toda semana, se eu faço um dia supino inclinado com barra e halteres, no outro dia eu faço crossover em máquina, na semana seguinte eu faço supino reto com halteres e crossover na polia, gera uma confusão. A gente pega fibras diferentes, mas a gente vai impor uma sobrecarga nessas fibras muito infrequente. Então vamos dizer que dá para entender o que eu estou dizendo? Se eu fizer supino inclinado, para a gente simplificar, vamos usar um exercício só, 10 semanas seguidas, vai pegar o mesmo lugar do músculo, tudo bem. Você não é um fisiculturista competitivo para lutar pela Olímpia que precisa melhorar o biquinho do peitoral aqui. Enfim, a gente tem que pensar no crescimento total do peito no primeiro momento. Não adianta querer pensar no acabamento se a gente não tem nem a base pronta. Então, se eu faço inclinado toda semana durante 10 semanas, eu vou ter certeza que eu vou colocar uma sobrecarga progressiva naquelas mesmas fibras, naquele mesmo movimento, criar aquele padrão de movimento muito bem. Próximas 10 semanas a gente muda o exercício, muda o treino, supino reto com barra. Eu vou pegar um pouquinho diferente, fibras novas, e vou garantir que eu tenho sobrecarga progressiva nessas fibras ao longo das outras 10 semanas, 12 semanas, que seja. Agora, se eu mudo cada semana uma coisa, eu vou variar os estímulos em lugares de fibras diferentes, mas eu nunca vou conseguir criar uma tendência de sobrecarga naquele mesmo lugar. Funciona, mas mantendo os treinos durante mais tempo funciona muito melhor. Vamos agora para a pergunta mais importante, a mais legal, que é como trabalhar a face lateral do peito. Para entender isso um pouco melhor, a gente precisa de ver como que funciona a anatomia do peitoral. Vem comigo. Então aqui é um exemplo clássico, né, de peitorais bem desenvolvidos e bem definidos. É o peitoral que acho que todo mundo queria ter, é o peitoral do Arnold. Reparem como essa face lateral aqui, realmente ela é importantíssima na estética, porque quando você está de camiseta, de roupa, ela salta demais e ela dá um aspecto grande no peitoral. Um outro lugar que precisa muito ser desenvolvido para o cara parecer grande de roupa é a parte superior do peitoral também. Muita gente negligencia isso, mas é tão importante quanto. Um outro exemplo, aqui está um outro exemplo. Peitoral, a face lateral muito bem desenvolvida, muito arredondada. Físicos dos anos 70 e 80 são sempre um bom exemplo para a gente ver isso, né? E agora vamos ver a anatomia do peitoral. Se para essa imagem aqui,
Então a gente tem duas partes básicas do peitoral. A porção clavicular, que é a parte superior que a gente costuma chamar. A porção clavicular é essa região aqui, ó. Vou até desenhar. A porção clavicular, ela engloba isso aqui, ó. Essa de baixo é a porção external. Por que clavicular? Porque ela está presa nesse osso aqui, ó, que é a clavícula. Tá vendo? Grande parte dela está ligada à clavícula. A porção média do peito inferior é a porção external, que a gente chama, porque ela está presa no externo, que é esse osso aqui do centro do tórax. Ela vai se inserindo. Tem gente que tem até um pouco de inserção no peitoral aqui, mais para as cartilagens das costelas. É geralmente aquele pessoal que tem o peitoral aqui embaixo mais dividido, mais redondo e separadinho um do outro. E aí a gente vai reparar na direção das fibras. A porção superior external, elas estão nesse sentido. A face lateral do peitoral está aqui, ó. E a gente repara que a face lateral do peitoral ela é majoritariamente composta das fibras inferiores do peitoral, ó. Estão presas aqui embaixo e vão subindo na parte lateral. Essa porção mais inferior também sai aqui assim e ela vai se juntar aqui para formar a porção lateral. Essas partes do meio também formam, mas é menos. E o peitoral é um músculo em forma de leque, dá para perceber, né? Ele está bem distribuído aqui e aí as fibras vão convergindo para um tendão único. Quando chega nessa parte aqui, existe uma torção de 180 graus. Por isso que a gente tem esse aspecto aqui, esse aspecto que parece um buraquinho. O peitoral, ele faz, quando chega lá perto do braço, ele dá um giro assim, ó. Mais ou menos, pro tendão ficar preso. Basicamente é isso. Continuando, vamos ver uma outra imagem. Aqui, mais uma imagem anatômica. Aqui dividindo já um pouco melhor. A porção clavicular, as fibras aqui meio que descendo. A porção external. E vejam só, mais uma vez, a parte bem lateral aqui que dá o peitoral são fibras que vão de baixo para cima, que saem da porção mais inferior do peitoral. Aqui dá um aspecto, dá para ver muito melhor esse aspecto de leque, né? E a porção aqui superior do peitoral, tá vendo? Ó, a torçãozinha que faz aqui, tá passando lá por trás, lá por baixo, para se inserir aqui em cima. E aqui continua com as fibras do deltoide. Então a gente tem aqui um formato bem circular, bem de leque, né? A anatomia do corpo humano é perfeita. Mais uma outra imagem, a última de hoje, mostrando um pouquinho melhor, ó, as fibras inferiores passando aqui por baixo da porção external se inserindo aqui em cima. Mais uma vez, a face lateral aqui, bem mais lateral, são as fibras que saem mais de baixo. E aí vem a grande pergunta, né? Como trabalhar a parte mais externa? Tem gente que quer pegar a parte mais interna, a parte mais perto aqui, mais próxima do peitoral. Então vamos pegar essa fibra, vamos usar ela como exemplo, essa aqui, tá? Aí eu tenho mais uma aqui, de baixo, e uma aqui. Cada uma é uma fibra diferente, tá? Não é muito bem aceito que eu consiga trabalhar essa fibra do meio para cá, ou essa fibra do meio para cá. Não funciona muito bem assim. Toda fibra ou contrai ou não contrai. Então, quero pegar a parte superior do peitoral, todas essas fibras aqui vão contrair juntas. Quero pegar mais a parte inferior, todas as fibras de baixo vão trabalhar juntas. Ah, mas eu tenho a parte aqui do meio do peitoral, ela é bem menos espessa do que a parte de fora. Por que é isso aí, se não funciona assim? O peitoral, pessoal, é um músculo que tem forma de leque. Então, imaginem, uma boa analogia é isso aqui, ó, um cabo de energia. Ó, reparem, aqui é onde está se originando, né, na clavícula e no externo, as fibras vão se separando e isso vai deixando elas, vai dando um aspecto menos espesso ao músculo. Quando elas vão convergindo aqui e se juntando, né, num cabo maior e girando, aqui elas vão ficar muito mais espessas. Por isso que a gente tem um aspecto mais espesso na parte mais lateral do nosso peitoral. E voltando para a anatomia, então é possível trabalhar a parte mais externa? É possível, porque a parte mais externa ela é formada pelas fibras mais inferiores. Vamos ver exemplo na vida real? Aqui, ó, Gary Stridon. Aqui dá para ver bem, ó, uma divisão, um corte mais fundo. Então a gente vê bem direitinho aqui a porção clavicular descendo para cá. E aqui a porção external indo
para a face lateral. Essas, a gente vê um pouco de estriações das fibras aqui, ó. Essas fibras aqui estão indo lá para a parte lateral. Então são as fibras do meio para baixo que estão formando esse aspecto mais lateral do músculo. Mais um exemplo, esse cara que todo mundo conhece, né? Resolvi colocar ele aqui para dar uma moral para ele. A parte clavicular, bem mais alta, aqui já a parte external, o meio, e as fibras mais baixas, ó, claramente, ó, uma divisão aqui de fibra, ó, as fibras mais baixas formando essa parte mais externa. Um outro cara que tem o peitoral mais arredondado aqui também, a gente vê bem claramente a divisão de fibras dele aqui, ó. Porção clavicular, porção external, ó, as fibras convergindo para cá, correndo para cá, e as mais inferiores para formar aqui claramente a parte lateral do peitoral. Cara bem fibrado aqui, bem seco. Mais um, esse cara aqui é fenomenal, né? Quem já viu o glúteo desse cara aqui parece um alienígena. Mais uma vez, fibras aqui, ó, do meio do peitoral indo para cá, fibras do meio, as fibras mais inferiores indo para a face mais lateral, ó. As fibras do meio indo para cá, para cima, e as inferiores aqui indo para a face lateral. Mais um aqui, esse cara que é um operário de obra, ele trabalha ou num lugar que é muito quente, ou ele trabalha naquelas novelas da Globo dos anos 90 que ninguém ficava de camisa, era impressionante. A porção aqui clavicular muito bem delimitada, tem até uma divisão bem clara aqui, ó. O Franco Columbo tinha essa divisão muito bem delimitada também. E aí as fibras mais do meio aqui, indo aqui para essa região mais do meio, e mais uma divisão bem notável aqui de fibras, ó. Não tem tanta contração aqui embaixo, mas são as fibras mais inferiores, formando a face mais lateral. E aí a gente pergunta, e agora? Já que as fibras mais inferiores do peitoral são as que contribuem mais para a face lateral, devo fazer mais supino declinado? Resposta é não. A gente deve fazer muito pouco supino declinado. O supino declinado pega a parte de baixo? Pega. Pegando a parte de baixo, pega mais a face lateral? Pega. A questão, pessoal, é a seguinte, que sempre a parte external e a parte mais inferior do peitoral são sempre mais ativadas quando a gente faz supino reto. Vamos supor que a vida inteira sua de treino, você treinou lá 10 anos e só fez, tudo que você fez de peito foi supino reto, crucifixo reto, supino com halteres reto, enfim, nada inclinado nem declinado. Aí, se a gente for comparar a porção external e a clavicular, a porção inferior e a superior, a porção inferior vai ser sempre maior que a superior, porque nesse nível reto, a porção inferior sempre trabalha mais. Por isso que a gente tende sempre a usar de 50% a 70% do volume de treino de peito para movimentos com alguma inclinação. Então para desenvolver a parte baixa, continua fazendo isso. Uma boa maneira de fazer, quero dar ênfase para isso. Meio a meio, faço 16 séries de peito, 8 séries de movimentos retos, 8 séries de movimentos inclinados, é totalmente o suficiente. Mas a minha parte lateral ainda não aparece muito bem. Talvez você não tenha o volume suficiente para ela aparecer ainda. Paciência, como sempre, musculação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Talvez demore um pouco mais para o seu peitoral crescer da maneira que tem que crescer, para que a face lateral fique mais aparente.